O que o Paris Saint-Germain está prestes a fazer neste mercado de transferências não é apenas uma mera movimentação, é um verdadeiro atentado ao equilíbrio do futebol mundial. E se você torce para o Real Madrid, Barcelona ou Manchester City, é bom se preparar, porque o estrago vai ser gigante. E enquanto os concorrentes batem cabeça com vestiários divididos e tentando encaixar reforços que chegaram a peso de ouro, o PSG executou um plano de frieza calculada. Colocou mais de 155 milhões de euros no bolso, vendendo apenas peças de seu banco de reservas. Desovou Gonçalo Ramos, Kang In Lee e Kolo Muani. E isso só foi a preparação do terreno para um movimento que a UEFA jamais deveria permitir. Esqueça a velha era das superestrelas mimadas. Acabou a época dos fogos de artifício. Não existe mais novela de Mbappé, não existe mais sombra de Messi ou a dependência de Neymar. A nova ordem de Luiz Henrique e o seu companheiro Luiz Campos é montar uma máquina mais letal do planeta com apenas 3 tacadas cirúrgicas, que vão causar um terremoto na Espanha e na Inglaterra. E o cenário é o seguinte, o PSG está de olho em dar o troco no Barcelona, arrancando Ferran Torres para ser o coringa ofensivo perfeito. E junto com ele, a ideia é pagar o que for preciso para tirar o meia Pedri do Camp Nou, entregando a batuta do meio campo ao maior talento geracional da Espanha. E para fechar o caixão dos rivais, o golpe mais inacreditável de todos. Puxar o tapete de Barcelona e Real Madrid que querem contar com o Rodri do Manchester City, para transformar a frente da zaga parisiense numa fortaleza intranspasável. Não se trata mais de contratar nomes somente para vender camisa. Trata-se de desmantelar os maiores concorrentes da Europa de uma só vez, contratando peças essenciais. E eu já te digo uma coisa, se esse tridente desembarcar no Parque dos Príncipes, a pergunta não é mais se o PSG vai ser campeão de tudo de novo. A verdadeira pergunta é, alguém no planeta vai ter coragem de entrar em campo contra esse time? Mas esse é só o começo dessa história. E é por isso que hoje vamos entender o plano de Luiz Henrique para fazer o PSG dominar a Europa e o mundo pelo 3º ano consecutivo. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Enquanto seus rivais diretos como Real Madrid, Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique passam por reformulações dolorosas ou tentam resolver as crises internas do elenco, o PSG entra na nova temporada com uma vantagem brutal. A sua espinha dorsal titular continua 100% intacta. A mesma espinha dorsal que foi bicampeã da Champions League. Diferente dos concorrentes que precisam encaixar reforços nos 11 iniciais, o Paris Saint-Germain já tem um sistema tático decorado. Na defesa, Marquinhos lidera uma linha de trás física e técnica. Apesar de Marquinhos não ter sido tão importante assim para nossa seleção, esse cara é um verdadeiro ídolo do PSG. Nunca fez uma temporada sequer inconsistente, e com a profundidade e a velocidade absurda de Nuno Mendes e Achraf Hakimi nas laterais, é o pilar perfeito para essa zaga. No meio-campo, a genialidade tática e o passe refinado de Vitinha se somam à energia incansável de João Neves, criando uma das meias linhas mais dominantes do futebol moderno. E no ataque, a imprevisibilidade de Ousmane Dembélé, combinada com a agressividade de Kviat Kvaratskhelia e ao talento e ousadia de Désiré Doué, transformam qualquer contra-ataque ou transição ofensiva em uma ameaça mortal. O próprio Vitinha revelou o segredo dessa engrenagem, ao explicar que o treinador dá total liberdade, mas com responsabilidade. No esquema de Luiz Henrique, um volante vira meia de criação, um meia vira atacante e a mobilidade constante deixa qualquer sistema defensivo adversário completamente perdido. O pilar dessa equipe é que todo mundo corre, todo mundo marca e todo mundo joga em prol do resultado, não de satisfazer o próprio ego. A diferença do PSG de hoje para o antigo é gritante. Antes, quase 50% de todos os gols do time dependiam única e exclusivamente de Mbappé. Hoje, a responsabilidade é dividida por igual. E o time teve mais de 14 jogadores diferentes balançando as redes na temporada. É uma equipe que massacra a posse de bola, batendo quase 70% por jogo e chuta cerca de 18 vezes no gol contra qualquer gigante europeu. E com o time titular voando baixo, o PSG não precisava ir ao mercado desesperado por contratações bombásticas para o 11 inicial. Até porque, talvez o maior impacto que pudesse ter era a venda de camisas, mas dentro de campo, o que a diretoria identificou foi uma oportunidade ainda mais estratégica: transformar o banco de reservas no 2º melhor time do futebol europeu. O Paris Saint-Germain percebeu que mantinha no seu banco de reservas
Atletas que seriam titulares absolutos em quase qualquer outro clube do continente. E ao invés de segurar jogadores insatisfeitos com a condição de reserva, o clube agiu com extrema frieza e decidiu levantar um caixa. Só a venda do atacante Gonçalo Ramos ao Milan pagou praticamente todas as novas contratações da janela. Somando os valores de Ramos, Kang-in Lee e Kolo Muani, o faturamento ultrapassou os 155 milhões de euros, negociando apenas peças secundárias no seu plantel. E com essa bolada no caixa, o PSG foi ao mercado com um alvo muito bem definido. Atletas jovens com apetite tático e sem vaidade das grandes estrelas. A diretoria foi primeiro buscar Magnus Akliouchi, a grande joia do Mônaco, para assumir a criação no segundo tempo. Trouxe a revelação belga Mika Godst, vindo do Ajax por apenas 15 milhões de euros. Esse cara já demonstrou ter muita qualidade. Com dribles estonteantes e uma velocidade absurda pelas pontas, ele promete ser um dos caras que o Luiz Henrique vai dar conta de valorizar muito pela próxima temporada. E para o setor defensivo, fecharam por 12 milhões com o experiente lateral esquerdo Lucas Digne, para dar descanso qualificado a Nuno Mendes. Uma jogada estratégica que viabiliza o recuo de Lucas Hernandes para a zaga e dá liberdade para Beraldo consolidar a sua evolução no setor ofensivo. Por mais que Beraldo faça tanto volante, quanto zagueiro, quanto lateral esquerdo, Beraldo tem se saído muito melhor como volante e como zagueiro, que é a sua posição de origem. No setor de ataque, a busca por Ferran Torres traz uma opção para frente extremamente versátil e acostumada ao estilo de jogo de pressão e posse, exatamente aquilo que Luiz Henrique mais sabe fazer. E agora, para a baliza, as negociações estão avançadas pelo goleiro Zion Suzuki do Japão. Destaque do Parma na Série A, por cerca de 11 milhões de euros, ele vai chegar a Paris. E eu vou te falar uma coisa, eu assisti esse cara jogando pelo Japão na Copa do Mundo. E para mim, um dos melhores, se não o melhor goleiro da Copa. Apesar do Japão ter caído para o Brasil, Zion Suzuki estava em todas as bolas. Mesmo as que eram gol, esse cara dava um jeito de trescar o dedo. Eu nunca vi um goleiro tão atento, ligado no jogo. E com uma qualidade de saída, de percepção de espaço, de posicionamento como esse cara. E a chegada dele garante uma disputa interna feroz e um nível de concentração altíssimo em todas as posições. E de última hora, um jornal espanhol afirmou que o PSG prepara uma autêntica bomba, estaria disposto a quebrar o mercado para tentar a contratação de Pedri. O Barcelona, por seu lado, mantém a mesma postura, que Pedri é intransferível e não contempla negociar a sua saída. Meu amigo, para você ter uma noção do tamanho de Pedri, ele é tratado pelo Barcelona como a maior promessa do futebol espanhol. É muito comparado a Xavi e Iniesta. Tanto que o seu contrato só acaba em junho de 2030 e a rescisão que o Barcelona decidiu colocar por ele é de 1 bilhão de euros. Então qualquer oferta por Pedri seria algo histórico para o mundo do futebol. Outro perfil que o PSG se agrada muito é o do garoto marroquino Oyabouadi, o cara que destruiu a seleção brasileira no meio-campo. E o clube francês até já começou as negociações com o seu staff. No entanto, o jovem meio-campista do Lille não está entre as prioridades absolutas do clube parisiense. Pelo menos não para essa janela de transferências. Já que o setor conta com muitas opções no elenco atual e vários gigantes europeus estão acompanhando de perto a evolução desse garoto. E até porque, talvez no meio-campo surja a maior bomba desse mercado. Na mesma posição de Boadi, seria a contratação de Rodri. Sim, isso mesmo, o PSG estuda fazer uma oferta astronômica pelo meio-campista campeão do mundo. O verdadeiro maestro que regeu o coral espanhol durante toda a Copa do Mundo. Rodri é o tipo de meio-campista que qualquer clube se agradaria em ter. Um cara de perfil de liderança, um cara que joga pro elenco. Um meio-campo do mais alto nível e que não fica somente focando em resultados pessoais, nem em títulos individuais. Rodri é o tipo de cara que roda pro elenco. É o cara que dá o sangue pela sua camisa e mesmo assim não leva toda a glória. A verdade é que só vimos mesmo o destaque do seu futebol durante essa Copa do Mundo que a Espanha foi campeã. Mas durante muitos anos esse cara foi o pilar de Pep Guardiola no Manchester City. E depois que ele machucou, o Manchester City caiu muito de rendimento, tanto que vimos o que aconteceu nas últimas temporadas, onde ele sofreu com algumas lesões.
E enquanto ele estava voando, o Manchester City estava voando. Depois dele quebrado a perna, parece que quebrou uma perna foi do Manchester City. E outro cara que entraria muito bem para essa lista, mas acabou deixando o Fabrizio Romano, o maior do jornalista envolvendo o mercado da bola do mundo, é Ian Diomandé. O jovem marfinense que foi o verdadeiro destaque dessa Copa do Mundo, demonstrando muita agilidade, drible e uma personalidade fora do comum, juntamente com uma história que comoveu o mundo. Fabrizio Romano deu a letra de que esse cara já tinha acordado termos pessoais com o Paris Saint-Germain e que o clube e o jogador tinham prontos um contrato de 5 anos e que ao invés de Real Madrid, Premier League ou qualquer outro lugar, Ian Diomandé escolheu o PSG. E que o Sheik da Arábia estava disposto a pagar mais de 100 milhões que o RB Leipzig estava pedindo pelo garoto. O Leipzig também ofereceu ao Paris Saint-Germain para contratar Diomandé neste verão, mas deixá-lo ficar na Alemanha por empréstimo até o início da temporada 27-28. E o jornalista até disse que a decisão só dependeria dos clubes e deu como praticamente certo que o destino do cara seria o Paris Saint-Germain. Mas depois veio outra coisa. Disseram que o garoto ia pro Liverpool. E depois veio outra coisa e agora dizem que ele vai pro Real Madrid. Enfim, não se sabe qual é o destino certo de Diomandé. Mas o que se sabe é que o Paris Saint-Germain esteve muito perto de fechar com esse cara. E quem sabe, a qualquer momento ele não pode ser anunciado. A verdade é que seria mais uma peça brilhante para esse elenco já recheado de craques. A verdade é que se na temporada passada o PSG já era um pesadelo para os adversários, o cenário atual é ainda mais aterrorizante para a concorrência europeia. A grande vantagem do Paris em relação aos seus rivais está na profundidade de seu elenco, enquanto Real Madrid, Manchester City e Arsenal chegam desgastados e com atletas no limite físico ao final da temporada por conta de exigências das suas ligas nacionais. O PSG terá a capacidade de rodar um time na Ligue 1 sem perder um único pingo de intensidade física e tática. E a qualquer momento o Luiz Henrique pode mandar a campo um segundo time, que também brigaria no topo de qualquer liga do mundo. O técnico asturiano foi categórico em suas últimas declarações, ao afirmar que o clube não contratará por simples prestígio ou para agradar a imprensa ou torcedores. O PSG só aceitará em seu grupo jogadores totalmente comprometidos com a ideia de que são um time. A era das superestrelas brilhando em Paris e na Torre Eiffel ficou no passado, mas o monstro coletivo, construído por Luiz Henrique, promete dominar o futebol europeu pelos próximos anos. Sem vaidades, com cofres cheios e um banco de reservas invejável. O PSG provou que a tática e a fome vão vencer sempre e vão atropelar o ego. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Tem algum clube na Europa que consiga bater de frente com o PSG? Eu sou o JR e se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!